Fala, galera! Escaneie o código e ganhe R$10 em apostas na Green Run, o melhor e mais fácil lugar para apostar. Agora, em relação a essa sua pesquisa, né, pra criar o livro, qual foi a situação mais impressionante ou curiosa, assim, que você identificou? Assim? Cara, eu peguei muita curiosidade, mas eu fiz uma coisa interessante. Eu comecei aí alguns jogos e, aleatoriamente, dizer que eu estava fazendo uma pesquisa e perguntar para os torcedores quem era o maior ídolo do time. Para tirar os maiores ídolos da história do Maracanã, segundo as torcidas. Né? Aí eu queria pegar uma galera mais velha, uma galera, portanto, que tinha frequentado o Maracanã. E Flamengo, evidentemente, deu Zico com... Larga vantagem. Larga vantagem. Corpos de vantagem. Corpos de vantagem. Foi um negócio impressionante. O Zico, que é interessante, deu Zico. Fluminense é muito curioso porque teve uma galera que falou do Rivelino, mas muita gente falou do Assis. O Assis, Fluminense, a galera queria. Uma velha guarda lembrava do Castilho e tal, muito do Castilho. O Botafogo, a geração deu Garrincha, mas, porra, longe, evidentemente, né? Tinha isso, uma galera mais nova até chega a falar do Túlio. A galera do jejum, teve gente que citou o Mendonça e tal, né? E o que me impressionou, uma coisa muito curiosa, foi o Vasco. Porque eu apostei o seguinte, bom, não vai ser o Ademir, porque o Ademir é o maior símbolo do Expresso da Vitória, mas o Expresso da Vitória, na verdade, ele começa a ser construído em São Januário. Então, a grande década do Expresso da Vitória do Vasco é a década de 40 e tal, né? Deve dar o Roberto, não sei o quê. Mas sabe quem é que foi citado pra cacete pelo Vasco? Ed. Santana. Pai Santana. Mas Santana é uma lenda, né? Uma lenda, de né? Vascaíno, o maior ídolo, Santana. Eu falei, que isso, rapaz? Santana. O Santana, pra quem não sabe, era massagista. Isso. Tinha sido boxeador e tal, né? Tinha sido boxeador, não sabia. Foi, boxeador. Santana foi boxeador. Santana Caramba. tem uma história interessantíssima. Sim. E aí o Santana, ele se torna um símbolo do Vasco, ele foi massagista do Bahia. O Santana jurava que quem tinha tirado o Pelé do Santos e Bahia, a final da Taça Brasil, foi ele, o Santana. Não, eu tirei, fiz as minhas coisas, Bahia de sapatão. Fiz a minha... Bahia, eu acho que é mais antiga, aquele Bahia lá da... O Bahia é campeão da Taça Brasil. Taça Brasil. Taça Brasil, Taça Brasil. E aí o Santana falava, fui eu, porque ele era massagista do Sim. Bahia. E ele chega no Vasco. E o Santana era extraordinário. O Santana tem histórias dele. Final da Taça Guanabara de 76, né? 77, Flamengo e Vasco. Tem a famosa história que o Santana desce clandestinamente de helicóptero na Gávea pra arriar um despacho. Né? Ele era massagista pai de santo. Pai né? de santo, Pô, pai de santo. Imagina. Porque os vascaínos arrumaram um helicóptero de madrugada, o Santana chegando, contavam isso. Porra, e aí o Santana vai pro Oriente Médio. Né? Aquela coisa de mundo árabe. Quando Foi algum técnico que levou ele? Algum técnico Que choque cultural. Naquela época do mundo árabe, né? Que o mundo árabe começou a atrair futebol. Sim. O primeiro foi o famoso Sheik que levou o Rivelino. Queria ele e a mulher. Aí começaram com aquele boato, o Sheik deu cheque sem fundo, e o Rivelino foi. Aí vai o mundo árabe, né? O Evaristo tinha ido treinar do Kuwait, o Parreira vai pro mundo árabe, o Zagallo, todo mundo. E levam o Santana pro mundo árabe. Aí, depois de um tempo, Santana volta, convertido ao islamismo. Muhammad Santana. Muçulmano. Aí eu até virei uma vez conversando com o filho dele, Bola 7. É o Bola, né? Ele virou muçulmano, ele falou... Malandro. Chegou lá, viu que o negócio aqui é ser muçulmano. Aí já virou muçulmano. Pai Muhammad. E quando ele volta, ele continua pai de santo e muçulmano. E aí ele começa a fazer um negócio que é genial. Ele começa a cumprimentar a torcida do Vasco da mesma maneira como os muçulmanos rezam voltados pra Meca. Abrir a que você bandeira. bota um tapete, se ajoelha... Beija o chão, aquela coisa toda. E aí ele chegava no escanteio, né? Já com aquele filazinho, aquele chapeuzinho de muçulmano dele, o Mohamed Santana. Que figura, né, botava, era sensacional. A galera enlouquecia, tinha música. Oh, Pai Santana. É isso. Santana. Aí o pessoal... É um símbolo. Símbolo, cara. Santana é um personagem extraordinário do futebol. Você citou isso, sim, mas é muito sensacional, né? Duas coisas da minha infância, e quando, ali, naquela... coisa mítica do futebol dos anos 90, que me chamava a atenção era isso. Jogo do Vasco, Maracanã, era o Pai Santana fazendo essas coisas e o Eurico Miranda. Ele era uma figura que ele ficava no banco do Vasco. E aí, quando tinha alguma cagada na arbitragem, o Eurico, quantas vezes ele partia pra dentro do campo e eu, moleque, assim, quem é esse cara?
cara, meu irmão. E às vezes ele usava uma roupa branca, eu achava que o Eurico era médico, cara. Esse cara é médico. Entrava no campo, era uma coisa muito louca.